A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Mira na Palavra. Meu nome é Miramar, por isso o nome sugestivo do nosso canal Mira na Palavra. Desde já eu convido você a compartilhar e também a se inscrever no nosso canal. Nós começamos agora, estamos dando pontapé inicial, por isso você pode perceber que nós não temos uma estrutura ainda de um canal grande, mas nós pretendemos avançar, melhorar para que chegue um conteúdo para você de qualidade. Desde já eu peço que você ore por esse canal, ore pela minha vida. Eu creio que o nosso propósito maior é fazer com que o reino de Deus se expanda. E o pouco que eu posso fazer, com certeza vai ajudar ao reino de Deus se expandir. Tá bom? Então o propósito do nosso canal é compartilhar palavras, reflexões, estudos, e nós vamos estar fazendo isso. E já, não sem perca de tempo, eu queria refletir junto com vocês em Hebreus, no capítulo 12. Um texto bem conhecido, com certeza você já interpretou, já ouviu alguma mensagem do tipo, e nós vamos fazer uma breve reflexão para a gente dar esse pontapé inicial. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: Portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Glória a Deus por isso. É um texto bem conhecido, porém, às vezes mal interpretado, mal entendido. Sempre quando nós olharmos para o começo de um texto e lá está escrito portanto, mas, sendo assim, isso está nos remetindo e nos convidando a voltar um pouco a alguns versículos. Como o capítulo 12 já começa assim, nós temos que voltar para o capítulo 11. E o capítulo 11 fala dos heróis da fé. Homens e mulheres que impactaram, que fizeram a diferença, que ficaram na história por causa da sua fé. E aqui o autor de Hebreu, que não é um autor conhecido, muitos estudiosos sugerem que seja o apóstolo Paulo. Eu também sugiro, tento pensar que foi o apóstolo Paulo pelo conteúdo desta carta, muito parecida com as cartas do apóstolo Paulo. E aí ele nos chama a atenção para dizer que nós estamos sendo rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Como não temos como separar o contexto aí dos heróis da fé? Antes, lá no começo da minha fé, eu li esse texto, ouvi algumas mensagens, eu cheguei a pensar que essas nuvens de testemunha fosse meu vizinho, fosse meu colega de trabalho, fosse aquela pessoa que me viu de uma forma e depois de convertido me viu de outra forma. E eu pensei que eram essas testemunhas. Mas o que o texto está querendo dizer de uma forma bem clara é que essas testemunhas, essas nuvens de testemunhas eram justamente os heróis da fé, pessoas que começaram a sua carreira, usaram a fé e foram até o final. E aí ele vai dizer que para nós continuarmos, para nós perseverarmos, para nós irmos e completarmos a nossa carreira, nós devemos fazer algo. E ele vai dizer o seguinte na parte B do versículo 1, dizendo que nós devemos nos livrar ou deixar todo o embaraço e também todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança. Antes de correr, nós devemos deixar o embaraço, nós devemos deixar o pecado. Olha que há uma separação aqui entre pecado e embaraço. Então não são as mesmas coisas. O que pode ser embaraço? Embaraço pode ser aquilo que não é pecado, mas que pode muito bem nos atrapalhar na nossa caminhada, na nossa carreira, a fim de pesar um pouco mais a nossa carreira cristã. E aí o autor nos sugere a deixar isso de lado. Mas não só deixar, depois de deixar ele vai dizer que nós temos que correr. Nós estamos nessa corrida chamada corrida cristã e nós temos que ir até o final. Não adianta começar bem, ir bem no meio, mas não terminar. A promessa, o nosso galardão, o nosso prêmio está lá no final. Mas ele vai dizer algo no versículo 2, que é uma mensagem direta para todos nós aqui, que é olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador
da fé. Depois de deixar o embaraço, deixar o pecado, nós devemos olhar firmemente para Jesus. O autor não fala que nós devemos olhar para o nosso pastor, para o nosso líder, para alguém humano que é referência para nós, apesar de nós termos essas pessoas como exemplo. Ele vai dizer que o nosso maior modelo, o nosso maior exemplo, para onde nós devemos olhar firmemente é para Jesus, o autor, aquele que começou, e o consumador, aquele que vai finalizar a nossa fé. Então eu deixo essa palavra de inspiração para você, de reflexão, nesse breve começo de vídeo, né? Eu peço que você aí nos siga e vamos estar aí colocando outros vídeos, com certeza algo que vai alimentar a tua alma, que vai ajudar você a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigado por estar aqui comigo e mais uma vez eu digo para você, mira na palavra.